Benfeitor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, Mestre, não nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para manter dia a dia o esforço libertador. Necessitados de força, dá-nos, Mestre, apoio amigo, pois queremos viver contigo no reino do eterno amor. Com esse poema oração de autoria espiritual de Maria Dolores, psicografia do saudoso e amado Francisco Cândido Xavier, nós queremos cumprimentar a todos os amigos, irmãos e irmãs presentes nesse ambiente, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos mantenha em sua paz. Muito boa tarde. O tema que nós trouxemos para as reflexões da tarde é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo e que nós, pretensiosamente, batizamos de "Do amor nasce o perdão". Por que pretensiosamente? Porque não tem em nenhum dos 28 capítulos do Evangelho escrito alguma coisa nesse sentido. Mas tem informações que fazem com que nós venhamos a estudar, a refletir e assim detectarmos que esses dois sentimentos que ao longo dos milênios a humanidade vem tentando aprender a amar e tentando aprender a perdoar, teriam que trabalhar ou teriam que caminhar paralelamente. Mas a humanidade, ainda muito aprisionada aos valores materiais, aprisionada na avaliação não do ser, mas sim do ter, não se permite muitas vezes amar o seu semelhante. Por vezes, tenta amar e confunde-se amor no sentido pueril e não na profundidade e beleza do sentimento. Aquele mesmo que quando Jesus está no Evangelho disse que citou essa palavra amor, as estruturas do mundo balançaram e os mártires ébrios de justiça adentraram ao circo. Então, com essa confusão que a humanidade vai fazendo, vai também perdendo a oportunidade, por vezes, não sabendo perdoar. Engana-se quem pensa que perdão é simplesmente o esquecimento. Esquecimento da falta que fizeram para conosco. Permitam-me dizer que, por vezes, esquecimento é um problema mental. Pode ser até algo mais, pode ser Alzheimer, amnésia. Perdoar é, uma linguagem figurada, é como se nós tivéssemos sofrido um corte, seja no rosto, seja no peito. Nós vamos falar no rosto, que mais atinge elas, mas tem um corte no rosto. Aquele corte sangrou, doeu, mas com o tempo ele foi medicado, foi feita a sutura, caso fosse necessário, ou teve a cicatrização, mas ficou uma cicatriz. E cada vez que nós vamos nos olhar ao espelho, vamos enxergar aquela cicatriz, mas a dor daquela cicatriz já não existe mais. Nós sabemos que houve um problema que gerou a cicatriz, mas a dor não. Perdoar, analogamente falando, é isso aí. Nós vamos passar por aquelas pessoas que nos ofenderam e que nós realmente perdoamos, saberemos que no passado houve um problema. Mas nós já não sentimos mais aquele asco, aquela gastrite que nos queimava. Nós já começamos a aprender a confiar um pouco mais, a conviver um pouco mais. Por isso o desafio de Jesus dizendo para que nós perdoássemos o mais rápido possível o nosso algoz. O ajuste mais rápido possível. Porque
se nós formos convidados a voltarmos para a pátria espiritual, de que forma chegaremos lá? Tendo esses penduricalhos de relacionamento. Obviamente, depois da doutrina espírita, com seus 167 anos, jovens 167 anos, quando ela destampou os túmulos e disse que ali dentro ficaram apenas os despojos materiais, o espírito liberto. Então o espírito sobrevive, e o espírito sobrevivendo, trazendo ou levando consigo essas animosidades, nós encheremos as casas espíritas de espíritos encarnados e desencarnados, obsessores e obsidiados. E é essa retroalimentação de reencarnar sem ajustar-se preteritamente, nós deixamos aquele que nós ficamos obsidiando e tivemos a oportunidade, quando estávamos encarnados juntos, de aparar as arestas. Não tivemos, voltamos para a espiritualidade. Quando nós voltarmos para a matéria, mergulhando na argamassa celular, aquele espírito estará lá. Aí nós nos sentimos vítimas. Estou sofrendo uma obsessão. Esquecendo que outrora nós fomos o obsessor. Então a necessidade de amar, a necessidade de aperfeiçoar esse sentimento e, por consequência, aprendermos a nos doutrinar a perdoar, é dessa forma que hoje de tarde nós, mais uma vez, pretensiosamente, queremos colocar para todos os irmãos aqui, encarnados e desencarnados, para reflexão. Até que ponto nós conseguimos evoluir para dizer: eu aprendi a amar. Ou estou aprendendo a amar. Porque quando nós fomos criados, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Na singeleza da matéria, singeleza do espírito também. E vamos então galgando a nossa caminhada, alicerçando, construindo o nosso reino de Deus dentro de nós, da forma que nós vamos entendendo. E assim nós vamos conseguir nos identificar. Identificar com quem? Na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos está lá. Allan Kardec pergunta aos imortais: quem foi que Deus mandou à Terra para servir de modelo e guia do homem? E eles dizem: vide Jesus. É esse exemplo. É esse exemplo que nós temos que acompanhar. E quando nós conseguimos então praticar minimamente os seus ensinamentos, começamos já a caminhar a passos largos para chegarmos ao ápice da nossa existência, que é nos tornarmos espíritos puros. E que todos nós estamos condenados a nos tornarmos espíritos puros. Que condenação boa, né? A nos tornarmos, mas cabe a quem? A Jesus fazer isso por nós? Vem Ele com uma varinha de condão? A casa espírita, que muitas vezes abre as portas e está sempre abertas, mas nos expondo formas de evolução individual, para depois a coletiva. Nós é que temos que fazer a nossa tão almejada reforma íntima. Nós é que temos que mudar o nosso modus vivendi. E muitos irmãos, não sei aqui em Novo Hamburgo, mas em Guaíba, que é um pouquinho mais atrasada. Lá em Guaíba tem as evasões das casas espíritas. Creiam vocês, até há uns anos atrás, eu não tenho informação precisa, nós tínhamos em Guaíba uma cidade com 100 mil habitantes, que agora tem 100 mil habitantes, 18 casas federadas. Todo mundo diz: oh, que maravilha. Não, são tudo casas que foram criadas por dissensões. Atritos entre uma casa e outra. Aqui não existe, né? Não tem. Espírita não julga, espírita não conflita. Grande hipocrisia. Nós somos seres humanos, falíveis, mas perfectíveis, ou seja, propensos a nos tornarmos perfeitos. Então a casa nos acolhe e nós muitas vezes, ou aqueles irmãos, nós não, mas aqueles irmãos que imaginam que a casa espírita tem que fazer a sua reforma, vê que não é assim, que ele que tem que mudar o seu modo de ver a vida. Vou procurar outro lugar onde possa me ajudar,
Ou seja, estão terceirizando a conduta. Desta forma, então, nós coletamos alguns parágrafos para iniciarmos ou darmos andamento às nossas reflexões. O primeiro parágrafo foi tirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que está lá falando sobre a lei de amor. E o benfeitor Lázaro nos traz esse ensinamento, dizendo: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Vejam só, que desafio gostoso é nós termos conosco o sentimento que Jesus definiu como excelência de todos os sentimentos. Pois ninguém poderá perdoar ao semelhante se não souber amar. Ninguém conseguirá praticar caridade na forma mais ampla, que está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Assim entendia Jesus: acione o BIP, ser bom, indulgente e saiba perdoar. Então Jesus, Lázaro nos diz que é a essência, a base de toda a sua doutrina é o amor. E os sentimentos, diz mais o benfeitor, e os sentimentos são os instintos elevados até a altura do progresso realizado. E aí nós conseguimos então estabelecer espiritualmente uma régua onde vai medir a nossa evolução, para que nós venhamos a praticar, e eu falo muito sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, foi através dela que foi depois disseminadas outras obras. Na pergunta 919, onde Santo Agostinho dá uma resposta magnífica, que serve para fazer um seminário sobre o autoconhecimento. Então, desta forma, os instintos que nós trouxemos elevados até a altura do progresso realizado, o progresso é nós nos desmaterializarmos, mas não nós, mas nos desapegarmos à matéria e começarmos a amar. E vamos então evoluindo espiritualmente. E aí ele nos diz que no início, lá quando nós fomos criados, o homem não tem senão instintos. Os instintos naturais de sobrevivência, instintos naturais de reprodução, alimentação, mas instintos. Não havia família como célula máter de uma sociedade, não. Havia um grupamento de pessoas ou de espíritos ainda selvagens, mas que não tinham sentimentos, somente instintos. Mais avançado e corrompido, não no sentido vulgar da palavra, mas a exemplo da lagarta quando está presa no casulo e quando ela rompe o casulo, ela torna-se uma borboleta na sua beleza. Então, mais avançado e corrompido só tem sensações. É a lagarta saindo do casulo. Mais instruído e purificado tem sentimento, torna-se uma borboleta bela. E o ponto delicado desse sentimento é o amor. Não no sentido vulgar, que muitos confundem amor com sexo. Até dizem, vamos fazer amor? Como se construíssemos, né? Belo é fazer sexo com amor. Mas confundem. Amor é entender. Amor é envolver-se. Amor é doar-se. Amor é reconhecer-se. É esse ponto delicado que Lázaro nos convida à reflexão. Até que ponto nós estamos convivendo com esse sentimento, estamos praticando ele para com o nosso próximo e para conosco. Porque também haveremos de nos amar para poder amar o próximo.
Lázaro ainda nos instrui dizendo que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Lembre-se da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A caridade. Nós confundimos muitas vezes fazer caridade dando uma moeda no semáforo, na sinaleira. Caridade, trazer ao centro espírita, que tem o ápice, né? Ou o antigo DAPSE, trazendo mantimentos alimentícios, roupas, muitas vezes já surradas, sapatos que já não prestam mais para nada, mas estão fazendo caridade. Entendendo que entregando aquilo ali estão sendo Pôncio Pilatos, lavei minhas mãos. Estão terceirizando, estão passando para um terceiro, para esse terceiro fazer a caridade. É válido e necessário que façamos esse mutirão e trazendo para o centro espírita ou para qualquer casa que faça esses donativos, o trabalho desses donativos, para que os mais necessitados sejam amparados. Sim, mas não é somente isso. É entender, é envolver-se, é ir ao encontro do infortúnio oculto. Muitas vezes, nós emprestando um ombro amigo, um ouvido, dizendo uma palavra reconfortante, estamos salvando um irmão de um suicídio, de uma bobagem qualquer, seja para com ele próprio ou para com um terceiro. Isso é caridade. Mas nós não temos tempo, né? O nosso dia parece que não tem 24 horas, deve ter 12, porque a gente vive correndo. A vida está atribulada? Sim, está atribulada. Quando nós abrimos os olhos, já passamos do meio do mês de agosto. Vejam só. E não conseguimos ainda fazer aquilo que planejamos lá em dezembro do ano passado. Mas nem por isso vamos esquecer e não observar que tem gente ao nosso redor que nós muitas vezes nos penitenciamos achando que somos os coitados. E não olhamos nem sequer para o lado, para ver que ao nosso lado tem pessoas mais necessitadas. E passam a ser estes os invisíveis da sociedade, esses necessitados. E nós não temos, e perdemos a oportunidade, perdemos a oportunidade de amar. É desafiador o que a doutrina espírita nos expõe? Claro que é, mas é por isso mesmo, é para que nós venhamos a nos encontrar na definição que Allan Kardec deu de como reconhecer o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, nos diz Allan Kardec, identifica-se por aquele que esforça-se, demanda esforço para conter as suas más inclinações. As más inclinações, muitas vezes, é não praticar a caridade, como nos ensina Jesus. É não amar. Para avançar em direção ao objetivo, que é nos tornarmos espíritos puros, é preciso vencer os instintos da criação, em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Ah, mas aí tem a porta estreita e a porta larga. Se nós simplesmente analisarmos a letra fria, vamos todo sair correndo pela porta larga, passando por ela. É muito mais fácil. Levando conosco os penduricalhos da materialidade. Achando que aquilo que conquistamos no plano físico vai nos dar algum bônus no plano espiritual. Tem uma mensagem no Evangelho, o capítulo não recordo, mas a assinatura por Rainha de França, dizendo que se impressionou quando chegou do lado de lá, viu muitos daqueles servos que ela humilhava num plano mais alto e que ela teve que pedir auxílio a eles. Vejam só a humilhação do espírito para aprender a verdade. E então vem nos dar essa orientação. Vejam quão bela é a doutrina espírita. Já nos dando, nós, crianças espirituais, recebendo esse ensinamento para que nós não venhamos a falhar, não venhamos a falir novamente. Tem uma obra de Francisco Cândido Xavier, psicografia dele,
O título é Voltei. Talvez muitos já tenham lido. Irmão Jacó. Irmão Jacó foi, resumidamente, dizendo como o esqueleto, digamos assim, uma espinha dorsal. Irmão Jacó foi Frederico Fingler. Frederico Fingler, um judeu que veio para o Brasil, muito seguro, conseguiu amontoar, digamos assim, uma fortuna. Foi ele que trouxe, os mais antigos vão saber e que gostam de música, que ele que trouxe o selo da Odeon, aqueles discos LPs da Odeon, era ele, foi ele que trouxe. Então, adquiriu uma fortuna e se dizia espírita, e eu era. Então ajudou a fundar ou a construir a primeira sede da Federação Espírita no Rio de Janeiro. Na época em que vender livro espírita não tinha interesse das gráficas. Quando não tinha interesse das gráficas, ele disse, então nós vamos construir uma gráfica. Construiu uma gráfica. Só que chegou a hora dele e foi chamado para o plano espiritual. Chegando lá, Frederico Fingler achou que tinha privilégios. Foi lá e bateu a porta e disse, eu quero falar aí, eu preciso me comunicar. Emmanuel diz a ele, calma, entra na fila, primeiro ensinamento. Vamos burilar a tua paciência. Mas que esperar? Por que eu vou lá para o pé da fila? Você não sabe quem eu sou? Sabe? Alguém já ouviu falar? Tu sabe o que é que está tratando? Era mais ou menos assim. Tu sabe com o que é que tu está falando? Emmanuel não deu atenção a ele. Se eu ajudei a construir, ajudei isso, fiz aquilo, só coisas materiais. Emmanuel olhou para ele e disse, então agora fortaleça a tua fé e a tua paciência. Mas já tem um jovem falando por um médium lá na Terra? Tem. Eu quero ter... Não. Com calma. Esse médium, esse jovem era André Luiz, que estava já mandando mensagens a Chico. E ele se achava... Porque teve toda a oportunidade de fazer com que a doutrina espírita adentrasse no seu ser. Mas ele resolveu deixar aquilo como penduricalhos materiais e entrou pela porta larga. A doutrina espírita nos ensina então que em praticando a lei de amor como Lázaro nos diz, é desafiador? Claro que é. Mas se nós conseguirmos minimamente avançar nesse sentido, já estaremos dando um passo para que quando voltarmos para a espiritualidade, para a nossa verdadeira morada, nós não cheguemos lá enganados como o irmão Jacó. Já começamos a entender um pouco mais. Com isso, nós retrocedemos no Evangelho para o capítulo 10, onde teremos lá a mensagem de Simeão sobre o perdão das ofensas. Sobre o amor, nós já conseguimos refletir alguma coisa do que estamos fazendo e em que ponto nós estamos posicionados nessa escala evolutiva do sentimento. O irmão Jacó, aliás, Simeão, nos diz assim, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. As professoras de matemática já fizeram a conta, já chegaram a 490, né? Mas não é. Não é com esse objetivo. Jesus estava querendo dizer a Simão Pedro, mais adiante nós haveremos de ver, que é para perdoar incondicionalmente e sempre. Ele disse, 7 vezes não. 70 vezes 7 vezes. Pedro deve ter botado a mão na cabeça, meu Deus do céu, quase 500 vezes. Mas não deixou de ficar somando que Simão Pedro tinha um espírito muito voluntarioso, arredio por vezes. Cada vez que ele perdoava, ele fazia um tracinho no chão. Aí quando chegou lá em 450, ele disse, falta só 40. Não, continua perdoando. Comparai essas palavras, que por vezes são tão difíceis, 70 vezes 7 vezes. De misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida, e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Persiste. Ou nós somos atendidos a cada oração que fizemos, porque nós somos pródigos em pedir em oração, né?
E lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, nos ensina bem dizendo assim, que só temos 3 opções, ou 3 coisas a fazer quando oramos. Pedir, louvar e agradecer. E ainda nos recomenda para que sejamos o mais direto possível, sem muito rebuste. Porque aquele que nós direcionamos os nossos pedidos sabem exatamente o que nós precisamos. Mas nós pedimos sempre mais. Sempre mais. E não recebemos. Porque não é de nosso merecimento. Se assim fosse, nos seria dado. Muitas vezes questionamos, mas por que fulano ganhou, eu não? Porque se nós ganhássemos a dádiva do nosso pedido fosse atendido, muitas vezes nós estaríamos cavando a nossa própria sepultura. E por amor a nós e aos filhos, todos indistintamente, Deus não permite isso. Jesus, nos disse Simeão, o justo por excelência, respondeu então a Simão Pedro. Perdoarás, mas sem limite, não só 70 vezes 7 vezes. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Quando te bateres a uma face, dê a outra. Ao vulgo, quando ouviu isso, disse, conselho de um covarde. Covarde? Vencer pelo exemplo da paz? Vencer pelo exemplo do amor? Isso é fortaleza. Mas quem sabe até nós estávamos naquela época e demos risada. Provavelmente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. É o resumo de todas as relações humanas. Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo fizesse para conosco. Todas as guerras, todas as dissensões, todas as complicações das relações humanas estariam sanadas. Esse ensinamento é de irmã Rosália, quando nos fala da caridade material e a caridade moral. Não tem Ele, Deus, que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Será que nós já estamos percebendo que muitas vezes nós, no nosso íntimo, falhamos através do nosso pensamento? E pensando, vamos já começar a pensar também na ação. E quando o pensamento se torna tão forte, a ação acontece. E será que essa ação está contrária ou está indo ao encontro dos ensinamentos e das leis de Deus? É complicado. Nós vamos entender que, ou melhor, vamos dizer que nós somos vítimas dessa influência espiritual. Afinal de contas, os imortais nos dizem que, lá na pergunta 459, se Kardec pergunta, há influência dos espíritos sobre as pessoas encarnadas? E eles dizem, muito mais do que podeis imaginar. Por vezes, são eles próprios que coordenam a sua vida. Mas nós esquecemos também que a habitação do mundo espiritual existem espíritos bons e espíritos maus. Mas nós sempre dizemos que estamos sendo influenciados por espíritos maus. É porque os nossos pensamentos estão gravitando na sintonia deles. Quer ser guiado por um espírito bom, mantenha o seu pensamento elevado. Cumprindo bem as suas obrigações e fazendo aquilo que a sua consciência, que é onde está inserido as leis de Deus, que você vai entender. Opa! Então eu posso ter uma vida mais tranquila, com menos obsessão, digamos assim, se eu sintonizar em FM e sair do AM. Somos nós os artífices da nossa obra, para o bem ou para o mal. E não pensemos que vamos imputar ao terceiro, ou ao próximo, ou a quem quer que seja, as nossas dificuldades. Somos nós. E quando nós falhamos,
Sempre estamos tendo a possibilidade, a oportunidade de corrigir o passo logo ali adiante. Ali adiante. É quando nós passamos por uma pessoa necessitada com frio. E nós, com roupa térmica, japona, olhamos e pensamos, eu poderia tirar meu casaco e dar? Dá um tempinho aí que eu vou lá em casa pegar um casaco mais velhinho e já te trago. Perdeu a oportunidade, porque vai passar o Leopoldo, que é uma pessoa caridosa, e ele vai tirar do corpo e vai dar. Aí quando eu for na minha casa buscar a roupa, o Leopoldo já passou. Quem é que perdeu a oportunidade? E quem é que cresceu? Essa é a oportunidade de nós retificarmos o passo. E aí vem um recado a nós, da comunidade espírita. Espírita, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-os de fato. Ouvidai, esquecei o mal, que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis fazer. Porque, nos diz Simeão, concluindo esta fala, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Agora, perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. É profundo. Porque quando nós somos pródigos em perdoar ao nosso amigo, não te preocupa, está perdoado. Mas aquele que veio e pisou no seu pé, aquele que é verdadeiramente a ferramenta que foi dada a você para provar a sua paciência, a sua resignação, para que você pratique a indulgência. Não tem. Nós estamos pedindo perdão para nós mesmos, porque ontem fomos nós o algoz dele. Ou não cremos na lei de causa e efeito, ação e reação? Tudo que se faz para o próximo volta com a mesma força, com a mesma intensidade para nós. Peguemos uma bolinha de tênis e jogue contra a parede, fique de frente à parede. Ela vai voltar para você. Agora pega e joga contra a parede com bastante força. Vai vir com bastante força. E aí, um amigo foi fazer uma palestra em nossa casa há uns anos atrás. E foi a primeira vez que ele tinha surgido lá. E eu estava dirigindo, como a nossa irmã dirigindo os trabalhos. Fiz a apresentação, né? Bem bacana. E sempre me criei ouvindo dizer que nós tínhamos que nos livrar de 3 chagas. O orgulho, a vaidade e o egoísmo. Né? Todos nós sabemos disso e temos realmente que nos livrar delas. E ele olha e diz assim, mas tem uma coisa, falando sobre relacionamento, tem uma coisa que nós podemos melhorar e devemos até trabalhar, falando nessa relação de causa e efeito, do egoísmo. Eu tremi. E ele me olhou, eu tremi na mesa. Eu disse, o que esse cara vai falar de bom do egoísmo? Aí ele olhou para mim e disse assim, Walter, não te apavora. Você pode fazer o bem, escolher para fazer o bem para o seu semelhante sempre. Mesmo que no primeiro momento fique uma coisa muito difícil, porque aquele semelhante não é tudo aquilo, ou não é todo aquele que você gostaria de fazer, mas faça. Porque o que você fizer vai voltar tudo de bom para você. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu te assustou, né? Não é uma forma boa de ver o egoísmo? É. E depois a gente vai fazendo com que isso vá se alastrando e nós não vamos nem olhar se é Pedro, se é Paulo, se é ruim, se é isso. Nós vamos fazer o bem, não importando a quem. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós gostaríamos de encerrar pedindo a permissão para falarmos uma película, uma página da obra Perdão Radical, que Divaldo muitas vezes fala em suas palestras e nós pretensiosamente, ou sei lá como vamos nos definir,
ao sabor de nossas emoções, queremos nós concluir as reflexões de hoje relatando. Em 1914 a 1918 foi a Primeira Grande Guerra Mundial. E pasmem, a Primeira Grande Guerra Mundial foi tida como a guerra que acabaria com todas as guerras, todas as complicações de relacionamento. Nunca vi consertar alguma coisa quebrando ou brigando. E aqueles idealizadores do conflito disseram, vamos fazer isso para organizar a casa planeta. E nós sabemos que depois teve a Segunda Grande Guerra, e temos até os dias de hoje pequenas, médias guerras. No Oriente, então, não pararam ainda. Mas nesse ínterim de 1914 a 1918, teve no ano de 1915 a 1917, uma guerra entre turcos, otomanos e armenos. Mostrando o quão bélico, quão violento é o ser humano. A causa da guerra que ceifou em números oficiais, que normalmente os números oficiais não refletem a verdade, 1.500.000 vidas armenas. Imagina-se que tenha sido mais. Agora, o motivo? Etnia, racial e religião. Pode no século XX, século passado, o ser humano se matar por causa de raça e por causa da religião, que não é a mesma, são os muçulmanos contra os cristãos. Numa manhã ensolarada como o dia de hoje, numa pequena vila na Armênia, entra um pequeno batalhão de soldados turcos, chegam à frente de uma casa singela, o comandante, o general, empurra o pé na porta e lá encontra uma família tomando o café da manhã, o desjejum. Pai, mãe, 2 filhas, uma de 12 e outra de 15 anos. O general, com um rebenquito na mão, olha aquela cena familiar, saca do coldre o revólver e mata, na frente das filhas, pai e mãe. As duas entram em desatino, ele pega a menor e entrega para sua soldadesca, a sua tropa, para que ali na praça mesmo começassem a estuprá-la, matando-a em público. A mais velha, o general doentio, guarda para levar para sua casa de bordel, o seu harém. Doente mental. Doente. Aquela jovem foi para a casa escolhida, reservada pelo general, e lá ficou por alguns anos, prisioneira das fantasias sexuais, junto com outras moças. Obviamente que aquilo foi abalando psicologicamente, porque assistir à morte dos pais, assistir à morte da irmã querida, da forma que ocorreu, traumatizou-a. E ela começou a ficar reclusa. E começou a emagrecer e perder peso. A pele do rosto parecia que os ossos iam saltar da carne, da cara. As mãos, fechava as mãos, os ossinhos pareciam que iam estourar. Até que quando já tinha passado uns 2 anos de aprisionamento e de cativeiro, ela conseguiu identificar uma falha na segurança e conseguiu evadir-se. Fugiu. Ganhou a mata. Escondeu-se por vários dias, tentando não aparecer em lugar algum, alimentando-se de raízes, de frutas, de folhas, para que ela fosse esquecida. Aqueles vigilantes andavam por tudo, mas não encontraram-na. Quando ela sentiu que o ambiente estava um pouco mais calmo, encontrou uma rua, uma estrada, e começou a caminhar a esmo, entrando cada vez mais no território turco. Não sabia ela, havia perdido a noção de direção. Chegou à frente de uma casa
e pensou: se eu não pedir algo, eu vou morrer. Eu não aguento mais de fome, de sede, de frio. Bateu palmas. Sai de dentro da casa uma senhora. Ela ficou um pouco temerária, mas a senhora veio sorrindo. Disse: pois não, minha filha. Ela disse: minha senhora, eu estou perdida. Eu sofri abusos nos últimos anos e consegui fugir do cativeiro. Por favor, me ajude. A senhora prontamente abriu o portão e recebeu-a. Lá forneceu um banho quente, roupas limpas, um alimento. E disse: fique aí, não te preocupe, aqui tu estarás segura. Ela alimentou-se, obviamente, quando deitou, acomodou o corpo, pegou no sono. À noite, o esposo daquela senhora chegou do trabalho e ela falou: temos visita. Quem? Uma jovem aí contou a história. Ele disse: mas olhe só, foi lá, acordaram-na para que ela jantasse. E começaram a conversar e ela contou a história. Eles se compadeceram, não tinham filhos. Se compadeceram e disseram: quer ser nossa filha? Pois teus pais já morreram. E ela não suportou a emoção e as comportas dos olhos desabaram. As lágrimas lavaram seu rosto, ela agradeceu. E começou então a conviver com esse casal. Depois de uns 6 meses, ela disse: eu tenho um desejo. Eu tenho um desejo de me formar em algo, cursar algo que eu possa trabalhar em prol de nosso semelhante. Eu gostaria de ser enfermeira. E aí então agora a mãe disse: minha filha, nós te matricularemos num curso de enfermagem que tem numa cidade aqui próxima. Mas nós queremos também te propor a frequentar a igreja, a conhecer um pouco mais religiosidade. Então ela começou a estudar e ir para a igreja. Estudar e ir para a igreja. Formou-se. 2 anos de curso, formada. E o pai dela, funcionário público, pai adotivo, foi então para indicá-la ao maior hospital público de Istambul, capital da Turquia. Chegou lá, falou com o diretor, disse: tem uma recém-formada, mas que tem uma vontade de trabalhar, e começou a dizer: não precisa gastar o teu verbo, mande para cá porque eu estou com deficiência de enfermeiras. E a moça começou a trabalhar. E os casos mais complicados, mais rejeitados pelos outros, ela absorvera e começou a trabalhar, e todos davam um retorno, um feedback ao diretor dizendo: que santa pessoa é essa, que nos trata com tanto carinho, com tanto esmero, que nós melhoramos. O nosso astral, a nossa psique melhora, tudo melhora. E ele foi vendo então que era uma pessoa diferente. Quando um belo dia, já passavam 2 anos de que a guerra tinha terminado, chega à porta do hospital um homem em chagas purulentas no corpo. Já havia transitado em outros locais que os médicos tinham dito: 20 dias de vida. Não tem mais. E nós não vamos atender com medo de contágio. Como ele sabia que aquele era um hospital público? E ele era um funcionário de alta patente público. Foi lá. O diretor chegou, ele se identificou, bateu o coturno e disse: eu sou o general da reserva, mas sou um general. Sofro desse mal que a guerra me trouxe. Então eu exijo que seja cuidado. O diretor olhou os documentos, reconheceu, chamou um corpo médico, os médicos olharam: 20 dias. 20 dias está morto. Mas nós não temos o que fazer. Porque se nós inventarmos de fazer alguma coisa, vão dizer que fomos nós que matamos, e aí vão sofrer represálias. É preferível o doutor que nós... E ele disse: não, mas eu tenho uma pessoa que pode auxiliar. Ao menos alguma coisa nós temos que fazer, senão sofreremos represália do governo. E chama a jovem enfermeira. Lá vem ela, ele apresenta ela ao militar e conta toda a história e diz a ela: ele tem uma carta aqui dizendo que tem 20 dias de vida.
nós queremos te pedir para que tu te internes junto com ele no mesmo quarto e fique 24 horas com ele. Ela olhou, aqueceu e foi. Passou os 20 dias, ela trocando as faixas, fazendo a asepsia das feridas. Ele, moribundo, por vezes entrava em colapso mental, ela atendendo, dando alimentação. Passou 30 dias, passou 60 dias, passou 4 meses. O homem estava com a pele limpa, com cicatrizes, pele limpa, e os médicos atestaram que ele estava curado. Então ele sentiu coragem, saiu do quarto e foi receber alta e falar com o diretor. Quando ele fala com o diretor dizendo que ia fazer grandes referências, grandes indicações ao governo, ao diretor e ao hospital, o diretor, do alto de sua humildade, diz: calma, a nós, ao hospital, não tens que fazer referência alguma. Agora, a jovem que se internou contigo, que ficou com o Senhor durante todo esse tempo, essa sim merece todas as honrarias. Ele: é mesmo? É mesmo? Onde ela está? Chamaram-na. Lá vem a jovem enfermeira. Quando ela se aproxima, ele começa a puxar assunto, estende a mão, ela cumprimenta-o, e ele diz: eu vou falar com o governo, por presidente. E ela diz: não, senhor, não preciso de nada. Não preciso que o senhor faça referência alguma, me indique para alguma coisa. Afinal de contas, eu estudei e me formei com esse propósito, de auxiliar os necessitados. Então eu não preciso. O general olha para ela e diz: mas esse seu sotaque, nós falamos tão pouco lá no quarto, por vezes nem falávamos, eu murmurava, você não respondia. Agora, consciente, eu vejo se você não é turca, né? Ela diz: não, senhor, eu sou armena. Armênia. Armênia, eu tive lá na guerra. E quando quis começar a relatar a sua passagem pela Armênia, ela disse: eu sei que o senhor esteve lá. Numa manhã bela de sol, o senhor entrou na minha casa, com seu batalhão, matou meu pai e minha mãe. Pegou a minha jovem irmã de 12 anos, jogou para as feras dos seus soldados, para que eles a assassinassem e estuprassem. O general, com os olhos esbugalhados, quase saltando das pálpebras, olhou e disse: mas e você? Lhe reconheci desde o primeiro dia. Mas eu estive moribundo em suas mãos e você não quis me matar. Ela disse: senhor, durante 4 a 5 anos, eu vivia para um dia me encontrar com o senhor e matá-lo. Mas teve um dia em que minha mãe adotiva disse para mim: filha, vamos para a igreja. E eu comecei a frequentar uma igreja. E lá eu conheci um homem. Aquele mesmo homem que, quando disse que tinha sede, pregado na cruz, os seus algozes deram à ponta de uma lança uma esponja com vinagre. E ele me disse para amar. E aprender a amar fortaleceria os meus sentimentos e eu aprenderia a perdoar. Então eu não posso fazer o mesmo que o senhor fez com a minha família, porque senão eu seria tão ruim, tão má, tão violenta quanto o senhor. O senhor tenha muita paz, que a sua vida seja repleta de muita alegria. Apertou a mão e disse: eu lhe perdoo, meu irmão. A pergunta que nos cabe, para encerrarmos as reflexões: você perdoaria? Muitos de nós acreditam que sim. Pois essa doutrina, com 167 anos, tão jovem, já nos ensinou a amoldarmos um pouco esse coração embrutecido. Mas fica para as nossas reflexões. Será que nós sabemos amar e, por consequência, estamos aprendendo ou já aprendemos a perdoar? Muito obrigado pela atenção.
Que Jesus nos mantenha em sua paz.